Bom dia, Sheila, Carla e a todos. O trabalho aqui começa cedo, apesar do fuso horário, viu? Mas estamos aí nessa segundona de feriado no Brasil. E a Índia passou, né, o nosso país em número de casos de Covid-19. Agora é o segundo país atrás apenas dos Estados Unidos. A Índia tem cerca de 4 milhões e 200 mil infectados. São também quase 72 mil mortes. Só no domingo foram quase 91 mil novos casos e 1.116 mortes. O estado mais afetado é o chamado Maharashtra, que registra quase um quarto das infecções e local onde está a capital financeira do país, Nova Delhi. O coronavírus avança também em regiões rurais, com pouca infraestrutura médica, além de locais densamente povoados. A situação é preocupante na segunda nação mais populosa do mundo, com cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Na capital, Nova Delhi, são mais de 3.200 novos casos, o maior número em 2 meses. Os indianos fizeram uma quarentena relativamente rígida em março para conter a disseminação do vírus, mas recentemente o país vem se reabrindo para tentar reaquecer a economia, que contraiu quase 24% no segundo trimestre, o pior registro desde quando as medições começaram. Apesar do alto número de contaminados, o governo segue com o plano de relaxar as regras. Hoje, por exemplo, foi reaberto o metrô em Nova Delhi após 5 meses fechado, e é um local que costuma ter muita aglomeração. O top 3 de ranking de contaminações está assim: Estados Unidos, com quase 6 milhões e 300 mil casos, Índia, com 4 milhões e 208 mil casos, e o Brasil, com 4 milhões e 138 mil casos, mais ou menos. Volto com vocês. Ô Killing, por que é que Londres não viveu uma segunda onda do coronavírus? Aqui no Brasil a gente percebe um platô, né, que acabou se formando, e é uma curva que não desce, né? A gente tem os números em estabilidade já faz algum tempo, agora começam a apontar um pouquinho para baixo, mas é uma coisa assim de uma segunda onda não chegou por aqui porque a primeira onda não passou. Isso aconteceu também no Reino Unido, em Londres, como é que é a situação? Olha, Carla, Londres chegou a ser a cidade mais afetada no Reino Unido no auge da pandemia por aqui, liderava o número de mortos e infectados. É uma cidade com cerca de 8 milhões de habitantes, recebe pessoas de várias partes do mundo que poderiam, né, importar o vírus e podem ainda. Tem um sistema público de transporte eficiente, mas que costuma estar lotado. Enfim, reúne vários predicados para ter uma alta taxa de contaminados. Se a gente for reparar também, né, as cidades mais afetadas do mundo são grandes metrópoles: São Paulo, Nova York, Madrid, Paris, Londres, mas agora nessa segunda onda que falam que está chegando aqui na Europa, a capital está um pouco de fora, não tem acontecido isso, né? Londres registra números abaixo da média em comparação a outras regiões da Inglaterra. No sudeste aqui de Londres, por exemplo, a média é de 6 casos por 100 mil habitantes. Em Manchester, por exemplo, 37 por 100 mil. Leeds, 28 por 100 mil. Na semana passada, Londres registrou apenas 3 mortes por Covid-19. Especialistas tentam entender os motivos e levantam algumas hipóteses. Tem gente que fala que, como a cidade já foi muito afetada, há mais anticorpos e, por isso, dificulta a propagação. Outro ponto: em Londres, o mercado de trabalho oferece muitas oportunidades de realizar funções de casa, sem muitos prejuízos. Já em regiões com muitas fábricas, no caso do norte da Inglaterra, de Manchester, Leeds, o número de contaminados tem crescido com a reabertura da economia, principalmente em fábricas, né, pessoas que estão em um ambiente fechado com outras pessoas. O governo do Reino Unido tem feito um apelo para que trabalhadores da capital voltem ao escritório, mas não é isso que tem acontecido. O transporte público da cidade está muito mais vazio do que de costume. Mas isso porque grande parte das empresas percebeu que é possível trabalhar de casa, e em alguns casos é até mais barato. Você economiza com os custos de escritórios e às vezes o rendimento do profissional é o mesmo ou até maior, né? Muita gente acaba trabalhando mais de casa. Outro ponto: tem gente com medo ainda de sair às ruas e não vai para o escritório aqui no centro da cidade, e isso também ajuda a conter o vírus. Há também o plano de ajuda do governo, que paga parte dos salários até outubro. Então muita gente pensa: por que eu vou pegar o metrô, sair de casa, me expor, se o governo está pagando o meu salário? Além disso, as pessoas também estão fazendo a parte delas, têm um entendimento melhor sobre o vírus, uso de máscara, distanciamento social e higienização. Então essas são algumas hipóteses que os especialistas têm levantado por que Londres não tem visto um número crescente de novos infectados.
Ô, Killing, um terceiro assunto aqui para a gente abordar é a decisão de Tóquio de realizar os Jogos de Tóquio com ou sem coronavírus. Não vai ter essa. Vai ter Olimpíada. Vai ter Olimpíada, viu, Sheila? Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio estão dizendo que o evento vai acontecer com ou sem Covid. O vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional disse que a Olimpíada será conhecida como a que conseguiu superar esse momento difícil. Em julho desse ano, autoridades de Tóquio afirmaram que existe a possibilidade dos Jogos terem uma restrição de público, mas que eles iriam evitar ao máximo que isso acontecesse. Outras medidas que eles estão pretendendo tomar, né? Simplificar as cerimônias de abertura e encerramento, sempre muito grandiosas, com muita gente, para evitar aglomerações, e também reduzir as delegações de países. A Olimpíada desse ano iria contar com 11 mil atletas de 200 nações. Agora fica difícil fazer uma projeção do número de atletas no ano que vem, né? Ainda não se sabe se haverá restrições de viagens em algumas regiões, como que o vírus estará circulando no planeta em julho do ano que vem, mas a cerimônia de abertura está marcada para o dia 23 de julho. E a gente tem visto eventos esportivos acontecerem em meio à pandemia, alguns sem torcida, mas alguns com torcida. Na França, por exemplo, é permitido ter até 5 mil espectadores num evento esportivo. Claro, respeitando uma série de medidas de higiene, distanciamento social. Aqui na Inglaterra, fizeram um teste, né, num jogo amistoso na cidade de Brighton. Futebol, estádio aberto também, distanciamento social, higienização. Então, existem testes acontecendo para tentar chegar a uma melhor maneira de ter o evento esportivo com torcida, mas se não tiver torcida, dá para realizar também. A Liga dos Campeões aconteceu com estádios vazios, US Open está rolando agora nos Estados Unidos, sem torcida. Os desafios são enormes, mas o mundo do esporte tem mostrado que é possível realizar eventos esportivos com ou sem torcida. O ponto é, a Olimpíada deve mesmo acontecer no ano que vem. Agora não se sabe como que será esse evento. Ô, Killing, você joga tênis? Jogo tênis. Bom saber. E você joga bolinho na árbitra e é desclassificado, como o Novak Djokovic? É essa opinião que eu quero de Fernando Killing nesse momento. Felipe. Desculpa. Sabe por que eu tô pensando? Porque eu tô lendo Fernando Meligeni. Ah. Ele tava relembrando que ele foi desclassificado também em 1999, foi multado quando ele acertou uma bolada em um espectador do Estoril Open, o Fernando Meligeni. Desculpa, Killing, mas é que fui confundida aqui pela minha leitura. Ô, Killing, você que joga tênis, você viu aquela passagem do Novak Djokovic? Vi o que aconteceu. Eu acho que foi sem querer, ele não queria ter feito isso. Acho, inclusive, que a juíza talvez dramatizou um pouco lá, mas é a regra. Não, a mas regra não foi é no seu essa. pescoço, A gente pode... né? Dramatizou porque não foi no seu pescoço, rapaz. Perde o ar ali. Bom, enfim, tudo bem. Pode ser que tenha machucado. Eu achei que Seja talvez como for, tem teve regra. um circo maior do que o necessário, mas enfim, eu acho que o ponto é, a regra diz que se você atinge alguém com uma bolinha, você tem que ser eliminado. Então, tá na regra, tem que sair. Mas eu olhando a imagem, desconhecendo a regra, acharia que era demais, porque ele pediu desculpa, foi intencional, mas está na regra. A regra é essa. É um pouco interpretativa a regra, mas os juízes interpretaram que ele infringiu a lei, então por isso tá certo, infelizmente o Djokovic tem que ser eliminado. A gente estava falando mais cedo, né, sobre a reação imediata dele, de se arrepender, de falar, nossa, mas que bobagem que eu fiz, gente. E aí, mas aí já estava feito, né? Não tinha mais volta. Acontece, né, gente? Acontece, Djoko. Ô, Killing, você joga bem? Olha, eu tenho muita disposição física, viu? Eu corro muito bem atrás da bola, mas eu não tenho muita técnica. Eu sou um adversário chato, porque eu tenho um bom fôlego, eu fico correndo sem parar. Mas eu não sou um cara muito técnico, não, viu? E onde é que você pratica em Londres? Tem em Wimbledon Park, existem quadras públicas, né, que é um parque, inclusive, público em frente às quadras de Wimbledon. E aí são mais de 20 quadras lá à disposição, tem umas que são de graça, mas normalmente você precisa pagar né, por 1h30 de jogo, e normalmente eu faço de quem perde o jogo paga a quadra. Das últimas 3 vezes eu joguei de graça. Olha! Bom saber. Maravilha. A gente pode transmitir isso aí, né? Tem uma disputa com os profissionais da imprensa aqui, viu? De outros veículos do Brasil. E eu tô representando bem a Band.
Olha, Tá vendo? gostei de ver. Você Muito vê bem. que coisa, né? Tem que Londres ver é quem outra são os coisa. competidores, né, também. Mas aqui ó, o pessoal tem joga o Marcelo futebol, Corregi, da né? Sport TV, Ai, Ah, Marcelo Correia, o João Castelo Branco, da ESPN, o Felipe Brizola, que é da Sport TV, tá aí também, sempre perdeu de mim, então tô indo bem aí. perdeu de mim, olha só. Boa, Kilin. Agora eu gostei de ver, hein? Gostei, que orgulho. Ô, Kilin, bom trabalho Time pra da você. Band. É. Time da Band, é isso aí. Bom trabalho pra você. Valeu, até mais. Beijo, Até até. amanhã.